Segunda parte do vídeo sobre o surgimento do PlayStation 1 da Sony. Se você ainda não assistiu a primeira parte, para tudo, volta lá e assiste. Eu vou deixar um card aqui em cima. Beleza? Bora lá, segunda parte. A empresa do tio Mario começou a questionar a viabilidade do formato do CD-ROM e decidiu se concentrar no desenvolvimento do seu próprio console, que seria o Nintendo 64. Mais uma vez, o tempo viria a mostrar que este teria sido um épico erro. Primeiro porque esta ideia teria influenciado definitivamente com que a parceria entre Sony e Nintendo fosse cancelada. Em segundo lugar, porque realmente a Nintendo pretendia botar em prática a sua ideia de abandonar o CD-ROM e utilizar os arcaicos dinossauréticos, existe isso, jurássicos, cartuchos, enquanto todo mundo buscava uma forma de utilizar o CD-ROM. Como se já não bastasse, além de a Nintendo optar por continuar utilizando os antigos cartuchos, ela ainda deu a deixa para que a Sony pegasse aquela tecnologia e transformasse em um console para justamente competir com os arcaicos cartuchos da Nintendo. CDs no one knows. When I wanted something for my Nintendo 64. Zelda's great, Turok 2, South Park would be fine. How about Rogue Squadron? That game should be mine. Make up for a lame Christmas. Get the hits you missed on N64. Sabe o que isso lembra? Todo mundo que joga videogame vai saber do que eu estou falando. É tipo quando você pega um jogo de carrinho e resolve fazer o percurso inverso ao percurso natural do jogo. Enquanto está todo mundo indo para um lugar, você está na contramão indo contra. Todo mundo já fez isso um dia. Era isso que a Nintendo estava fazendo. Em um determinado momento, ela resolveu parar de avançar e começou a correr contra o que todo mundo estava fazendo. Esta brincadeira de papai e mamãe teria chegado ao fim quando a Nintendo propôs incluir um terceiro elemento na brincadeira. Neste swing entraria a Philips. De maneira sorrateira e escondidinho, a Nintendo firmou uma parceria separada com a Philips. Eles anunciariam uma parceria para criar um add-on, que seria um adicional de CD-ROM, para o SNES, que seria o Super Nintendo, o que teria complicado a situação. O acordo da Nintendo com a Philips fez com que a Sony se sentisse traída, ou dó, levando a relações tensas e ao eventual término da colaboração Sony-Nintendo. O fracasso no casamento entre a Sony e a Nintendo teria culminado numa depressão devastadora em que a Sony se afundou cada vez mais, observando sua tecnologia de CD-ROM não ser aplicada para coisa alguma, tendo perdido todo o tempo de desenvolvimento daquela tecnologia. Só que não, meu pequeno gafanhoto. Muito pelo contrário. Ao invés de ficar deprimidinha, choramingando, a Sony pegou o seu projeto e resolveu colocá-lo em prática para criar um console de videogame que até então era inédito. Nascia assim o PlayStation 1. Depois de enxugar as lágrimas, a Sony então formou uma equipe dedicada ao novo console que começava a se formar. Esta equipe seria liderada por Ken Kutaragi, que era um engenheiro que teria sido fundamental no desenvolvimento do CD-ROM, do Super NES e também desempenhou um papel fundamental na criação do PlayStation. A equipe PlayStation concentrou-se então na criação de um console poderoso e acessível. Eles empregariam tecnologia de ponta como um processador de 32 bits e recursos gráficos 3D muito avançados para a época. Definitivamente, esta inovação técnica ajudaria a diferenciar o PlayStation de seus concorrentes. O nome PlayStation foi escolhido por meio de um processo colaborativo dentro da Sony. Inicialmente, o nome seria dividido em duas partes, a palavra Play e a palavra Station, que seria uma combinação de PlayStation para transmitir a sua natureza de jogos e entretenimento. Estação de jogos. À medida em que o projeto foi avançando, os executivos da Sony decidiram simplificar o nome e torná-lo
mais distinto. Eles fundiram estas duas palavras em uma única só, resultando em PlayStation. A mudança para uma única palavra também foi influenciada por considerações de marketing, pois criou uma identidade de marca mais forte. Antes de finalizar o nome, a Sony teria realizado uma pesquisa de mercado e testes de foco para avaliar a percepção e recepção do público. Definitivamente, queriam um nome que ressoasse com os consumidores e representasse com precisão o propósito do console. A Sony buscava um nome que tivesse apelo global e fosse facilmente compreendido e pronunciado em vários idiomas e culturas. Eles buscavam um nome que transcendesse as barreiras linguísticas e ressoasse com jogadores de todo o mundo. Conceituação e design. A fase inicial do desenvolvimento envolveu a conceituação e o design do console. A equipe trabalhou na determinação das especificações de hardware, fator de forma e estética geral do console. Eles pretendiam criar um design elegante e fácil de usar, que atraísse um público amplo. A ideia era atrair crianças, jovens e também adultos. Desenvolvimento de hardware. A fase de desenvolvimento de hardware envolveu o projeto e a engenharia dos componentes do console. Isso incluía a placa-mãe, o processador, o chip gráfico, a memória e outros circuitos integrados. A equipe pretendia criar um sistema poderoso e econômico que oferecesse desempenho superior em relação aos concorrentes. Desenvolvimento de software. Juntamente com o desenvolvimento de hardware, o desenvolvimento de software foi um aspecto crítico da criação do primeiro console PlayStation. A equipe trabalhou no desenvolvimento do sistema operacional, firmware e bibliotecas de software que permitiam que o console rodasse jogos e outros aplicativos sem problemas. O objetivo principal teria sido não só o de rodar jogos, mas principalmente de conseguir rodá-los sem que apresentassem problemas. Este era o foco principal durante esse desenvolvimento. Desde o primeiro modelo criado, o PlayStation passou por permanentes atualizações. Basicamente, o sistema raiz deste console era formado por uma CPU equipado com um processador baseado no RISC de 32 bits, rodando a 33,8 MHz, conhecido como CPU Romeo 3000 Alpha. Memória RAM tinha 2 MB, que fornecia uma memória necessária para o processamento do jogo e renderização gráfica. GPU. O PlayStation 1 apresentava uma unidade de processamento gráfico dedicada, capaz de renderizar gráficos 2D e 3D. A GPU era capaz de fornecer gráficos poligonais com mapeamento de textura e efeitos de iluminação. Quanto à resolução, era de 640 por 480 pixels, suportando definição padrão e saída de vídeo entrelaçado. Armazenamento. Responsável pelo início de tudo, o armazenamento era feito através de CDs. Ele tinha uma unidade de CD-ROM que permitia aos usuários reproduzir discos de jogos, bem como CDs de áudio. E por falar em áudio, o console apresentava recursos integrados. Ele tinha a saída estéreo e suportava vários formatos de áudio, incluindo áudio Redbook, streaming de áudio e MIDI. Provavelmente, a menos que eu esteja enganado, o PlayStation 1 foi o primeiro console de cor cinza a ser apresentado no mercado desde as gerações anteriores. Esta cor não teria sido escolhida ao acaso. O cinza foi escolhido para dar ao console um visual elegante e moderno. O cinza era considerado uma cor neutra e atemporal, que atraía um público amplo. Pretendeu-se transmitir uma sensação de sofisticação e qualidade. Diferenciação da marca. Na época do seu lançamento, muitos consoles de jogos tinham esquemas de cores predominantemente pretos ou mais escuros. Ao optar por uma cor cinza distinta, a Sony teve como objetivo diferenciar visualmente o PlayStation de seus concorrentes. Esta escolha ajudou o console a se destacar nas prateleiras das lojas e nos materiais promocionais. Dispositivos de entretenimento doméstico correspondentes. A cor cinza do PlayStation também permitiu que ele se misturasse mais perfeitamente com outros dispositivos de entretenimento doméstico, como videocassetes. Se alguém não souber o que é videocassete, pergunta aí nos comentários. E DVD player, que eram comumente cinza ou prateados naquela época.
Esta escolha de design visava posicionar o PlayStation 1 como uma adição versátil e complementar às configurações de entretenimento doméstico dos consumidores, mais conhecidos como setups, que naquela época ninguém nem sabia o que era isso. Considerações de fabricação. A escolha da cor cinza também influenciou vários fatores de fabricação. Os materiais plásticos cinza são mais tolerantes em termos de arranhões e também arranhões visíveis em comparação com superfícies de cores mais claras ou brilhantes, facilitando potencialmente o processo de fabricação e controle de qualidade. Design do controle. Uma das características mais icônicas do PlayStation 1 era o seu controle, que até então tinha um formato inovador, jamais explorado por nenhum outro fabricante. Apesar de todos os controles do PlayStation 1 seguirem a mesma tendência e não fugirem à sua origem, com o passar do tempo, eles sofreram modificações e melhorias. O primeiro modelo lançado não contava com controles analógicos. Ele tinha gatilhos de L1 e L2 e também R1 e R2. Era bem simples e possuía o direcional e 4 botões para ser usados durante o jogo. No centro tinha um botão de Select e Start. Em 1997, a Sony viria a lançar o seu segundo modelo de controle. Desta vez, também apareceriam modificações nos gatilhos R1, L1, R2, L2, onde os botões de baixo eram um pouco mais grossos e se encaixavam melhor nos dedos. Este modelo receberia duplo controle analógico, que eram muito mais modernos e eficientes do que os controladores convencionais do modelo anterior. O seu controle analógico, diferente do terceiro modelo, ele era afundado, permitindo que o polegar do jogador se encaixasse no centro do controle. Não que isso fosse uma coisa boa. Provavelmente não era, porque o terceiro modelo não tinha mais aquela cavidade e ele se sobressaía para fora. Esses controles da geração 3 também viriam equipados com pesos giratórios denominados DualShock, que faziam com que uma sensação de vibração fosse aplicada no controle durante a jogatina. Basicamente, o PlayStation 1 teve esses 3 modelos de controles lançados. Esta foi a segunda parte do vídeo do PlayStation 1. Na semana que vem sai a terceira parte. Não esquece de dar like se você gostou do vídeo. Valeu, fui!